explicar primeiro o que, que é uma retrogradação, que se fala muito, né? E as pessoas têm até um certo, como você mencionou lá no começo, um certo medo, né? E a questão não é nem medo, porque, na realidade, astrologicamente falando, tá? Retrogradação, isso para qualquer planeta, tá? Não é só para Mercúrio, tá? A retrogradação nada mais é do que um período aonde é um período de reavaliação, um período de reflexão. E, obviamente, dependendo do planeta, a energia é diferente, né? E vai afetar aspectos da nossa vida ligados àquele planeta. E Né? Então, aonde ele está, né? Dependendo do exatamente. setor do mapa ali, da vida da pessoa, da área que ele tiver, ele vai afetar E diretamente ali. como a Léo falou agora, é um momento de revisão, né? Exatamente. Geralmente, os momentos de retrogradação de qualquer planeta não é o momento de você tomar atitudes ou de tomar decisão, é de pensar, refletir, né? Revisar, né? Ed, a gente costuma dizer que na retrogradação é a lição de casa, né, que você não fez, Uhum, né, uhum, vamos dizer assim, ela exatamente. volta para você tentar fazê-la novamente, mas de uma maneira mais certa, vamos É, dizer assim. e assim, eu até diria, não o período de retrogradação. O período de retrogradação, usando essa mesma imagem que você falou, é o momento onde você pega todo aquele conteúdo que o professor te deu durante os últimos 2 meses, 3 meses, e é o Faz momento de você revisar, revisar. reler tudo, falar, tá, aprendi isso, tá. E só depois que acabar a retrogradação é que vai fazer o teste, a prova. Né? E dependendo do planeta, realmente vai ser um teste, que é o caso de Saturno. Né? Exatamente. Ele realmente vai exigir que você faça a prova e o teste. Né? No caso de Mercúrio, aonde que ele vai impactar? Obviamente que a gente já fala constantemente, tudo depende individualmente aonde ele está no teu mapa, né? Em que signo ele Sim. está, somente em que área da vida que ele está. Mas, no geral, ele vai impactar onde? Na comunicação, né? Assim, para todo mundo no geral. Na comunicação, nas ideias, nos pensamentos, nas decisões, tudo que é ligado ao mental, né? Na rotina, né? Porque ele está ligado à Rotina no dia vida, a então, dia. rotina, né? Então, na maneira como a gente dirige, inclusive, né? Na maneira como a gente se movimenta, ou seja, ele vai impactar no geral para todo mundo nessas áreas que ele tem ligação, os meios de transporte, né? As Aham. comunicações em geral. Por isso, né, que quando ele está num período de retrogradação em um signo que já tem uma energia mais nebulosa, uma energia que não é tão clara, a gente comentou muito desses signos da água, né? A gente acabou de falar Aham. dele. E a primeira retrogradação dele aconteceu exatamente nesse ano, entre fevereiro e março, em Peixes, que é o que você falou, Mexe né? com Peixes é o aquela coisa sentimento, né? mais com o sentimento, e ele está ligado a Netuno, que é aquela coisa da névoa, de não ser muito claro, de não ter nada muito definido. Então, provavelmente, no geral, até que para quem está nos ouvindo hoje, tenta pensar como que você estava entre fevereiro e março, né, de 16 de fevereiro a 10 de março. Provavelmente todo mundo ficou meio assim, indeciso em relação a várias questões, inclusive em questões que já estavam decididas, né? Assim, Exatamente. já tinha decidido que aquele plano que eu ia fazer. Pegou o Mercúrio retrógrado em Peixes, a pessoa falou: peraí, mas será que eu vou fazer isso mesmo? Será que é a melhor saída? A pessoa fica indecisa, né? Aham. Por isso que Né? dá aquela sensação de que ela está voltando a fazer algo, né?
que ela já tinha feito, mas às vezes não ficou uhum. claro naquele período. Então ele volta e aí dá Sim, essa sensação de que, poxa, mas o que aconteceu? Já estava tudo decidido, né? sim, sim. A questão dos meios de comunicação, né? De repente, a gente Uhum, teve aí algumas situações, né? Do uhum. WhatsApp funcionar. Então, tem também aí um efeito nesse sentido. Exatamente, exatamente. Uma E como indecisão. a própria Léo mencionou aí, é, ele estava nesse período de retrogradação quando a Covid se espalhou Estava mais iniciando, né? fortemente, né? O caso Ela já tinha acontecido, a gente sabe hoje que já tinha acontecido, mas ela começou a, vamos dizer, vir à tona, foi nesse período. Foi nesse exatamente. período que ela veio à tona e que todo mundo, que também é uma outra questão do, do peixes, que está ligado à casa 12, que é a coisa do oculto que vem à tona, né? Exatamente. Então Das tinha crises, tudo a né? ver isso, né? Teve tudo a ver isso, né? E que apareceu, e como a Léo comentou também aí, teve aquela indecisão com relação ao carnaval, lembra que foi questionado se Sim, teria, se não sim, teria? sim. Começou aí. Essa retrogradação Exatamente, iniciou um pouco exatamente. essa parte. Da dúvida na comunicação entre sentimento e razão, né? A questão, Ah, a Liliana, oi Liliana Amigona aí, uhum, falou dos divórcios, né? uhum, Então, também pode entrar aí também nessa parte, né? Apesar que é mais sim, casa sim, 7, né? Que é a casa de relacionamento, sim, mas tem influência também, né? A parte é, de que se é. refere. A Léo comentou uma coisa e eu também li sobre isso. Também não é uma época muito boa para lidar com ah, aparelhos eletrônicos. Assim, não seria somente eletrônicos, mas aparelhos no geral de comunicação pode ter problema de mau funcionamento, quebrar, enfim. Não é um período legal para esse tipo de coisa também. Talvez adquirir esse tipo de, de Porque aparelho, né? mexe com meios, né, de transporte, né? Então, Uhum, nós uhum, não estamos, né, atualmente com a retrogradação, mas é mais ou menos o que está acontecendo aí, né, de rodízio, né? De repente eles vão ter uhum, mais uhum. outras opções, né? Podemos E ter vai problemas com celulares. mudando, celulares, as conexões, redes sociais podem dar uma pane aí, né? Pode Uhum. também interferir. A gente pode também ter algum tipo de dificuldade com a nossa percepção, né? Num movimento retrógrado, talvez essa questão da percepção fique um pouco falha, né? Aham, Né? exatamente. Mas Ah, nada que a gente supere, né? sim, sim. E outra coisa, de novo, vamos lembrar que depende do mapa da pessoa, né? Depende do quanto a pessoa está ciente, consciente disso. Então, Exatamente. ah, estar consciente disso significa que você tem um poder muito maior de controle sobre isso. E pode não vivenciar isso, ou evitar, ou virar uma coisa muito pequena, que nem influencia muito na tua vida, né? Aham. Né? Essa questão, como a Léo está colocando aqui também, ela pode influenciar na comunicação no sentido de você também, às vezes, falar alguma coisa e o outro Não, entender outra coisa que você está falando, entendeu? isso, O que você exatamente. transmite não vai, não chega no interlocutor de uma forma Sim, diferente. Ele percebe ou ele recebe a mensagem de uma forma diferente. E é sim, aí onde pode ter os conflitos, né? é, Então, muito cuidado com isso. Aí entra a é, parte lá do câncer também, a família, né? Aquela coisa, né, de estar é. tá muito junto, a comunicação também está truncada. E usando esse exemplo, então, se eu já sei de antemão que eu, nesse período, eu posso ter esse tipo de problema, como que eu, não é resolvo, mas como eu lido melhor para minimizar esse tipo de problema? Se eu sei que naquele período eu vou ter de manifestação
de o outro não entender direito o que eu estou dizendo, eu vou checar. Então, nesse período, eu vou falar alguma coisa para você, Jean, e você fala, ok, entendi. Eu falei, então, o que você entendeu? Exatamente. Me repete o que você entendeu. Ah, eu entendi que você disse que você não vai. Não, não foi isso que eu falei. O que eu falei foi que se acontecer tal coisa, entendeu? Então, assim, você tem. O ponto é, você tendo consciência disso, você tem como usar outras ferramentas para minimizar esse problema que Mercúrio pode estar causando naquele período, né? E é exatamente, é engraçado, né? A retrogradação de um planeta é a sensação. Na verdade, não é real, né? Não é exatamente, mas é a sensação, é o sentimento que você tem, a sensação de que aquilo parece que não caiu legal, não foi bem. Sim. Então, realmente, a gente precisa ter bastante ponderação ao ouvir e a transmitir, né? Sim.